que nós todos vamos entender através da palavra do Senhor nosso Deus. Abra sua Bíblia junto comigo. Tentaram. Mateus, capítulo 4. O finalzinho do verso de número 8 apenas. Vou me corrigir. Mateus, capítulo 4, verso 11. Esse texto tem no telão? Tem não, né? É difícil pedir assim de uma hora para outra, né? Tá. Eu vou ler então o texto segundo a minha versão. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Podei-vos assentar com um grito de glória a Deus. Estamos aqui nesta noite não para fazer uma elucidação teológica do texto. Não quero dizer para vocês grego, não quero falar do nosso amigo cobrador de impostos, o apóstolo Mateus, mas seria impossível eu falar desse texto sem dizer do nome a qual está em epígrafe nos 66 livros descritos na minha Sagrada Escritura, que quando ele não está escrito de maneira visível, latente, ele encontra de alguma forma, obrigado, uma alusão do seu nome, de Gênesis a Apocalipse, o nome que é esperado, o nome que aparece e o nome que dá fim ao nosso sacrilégio. É o nome único da pessoa exclusiva de Jesus o Cristo. Em Gênesis, ele é aquele que viria da semente da mulher. E ele vai vir em Êxodo, em Levíticos, em Números, em Deuteronômios, em Josué, em Juízes, em Ruth, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, Esdras, em Neemias, Esther, em Jó, em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias. É Jesus. No final do Antigo Testamento, algo tenebroso acontecia, que o escritor, o profeta Malaquias, ou o seu escriba, deixa notório e público de que o mundo andava em trevas. E o apelo para o final do seu capítulo é que apareceria o sol da justiça. Após isso, encerra-se o cânon, encerra-se a voz de Deus para a humanidade. E você vai ter aí, após Malaquias, 4 folhas, ou 2 folhas com 2 lados, simbolizando 400 anos, aonde Deus olhava para a terra e não tinha mais desejo de se comunicar com a humanidade, comigo e com você. Por mais que a gente tentasse, Deus não queria olhar, não queria falar, não queria ouvir, não queria sentir o cheiro, porque a humanidade, por mais que estivesse sendo observada e atendida em seus desejos, ela ainda assim, daqui a pouco, não gostava mais de estar na presença de Deus e escolhia outras coisas.
Preferiu em todo o tempo casar-se, dar-se em casamento, prostituição, bebedeiras, glutonarias, aquelas falhas todas que nós encontramos em Gálatas. E Deus, em sua infinita misericórdia, lá na eternidade, grita, e o profeta Isaías escreve para nós que Jesus responde a um chamado de que nós não conseguiríamos responder. O profeta Isaías, por hora, pensa que é com ele que Deus falava. Mas lá no alto e sublime trono, tinha um superior. O escritor aos Hebreus vai deixar bem claro e vai dizer que ele é suficiente em todas as coisas, em todos os quesitos. Ele é ao mesmo tempo oferta e o ofertante. Ele é ao mesmo tempo o sacerdote e o sumo sacerdote. Ele faz a completude de tudo aquilo que agrada a Deus Pai. E quando Deus, com um grito que estremece todo o universo, diz que é agora, quem há de ir por nós? Ele ouve o seu próprio filho assentado no trono dizer: eis-me aqui. E ele olha e fala que ele já estava preparado desde antes de nós sermos feitos. O plano perfeito já estava preparado, porque Deus nos amava tanto que ele já sabia que ele mesmo teria que nos salvar de nós mesmos. Só que assim como a nossa vida tem início, meio e fim, quando a divindade encarna e nasce através da Virgem, ele também precisa ter o seu início, o seu meio e o seu fim. Ele precisa agora aprender a carregar corpos. Ele precisa agora aprender a carregar daqui a pouco uma cruz. E o início de tudo vai dizer que ele mesmo sendo Deus e ele mesmo sendo homem ao mesmo tempo, Satanás ousou a aproximar dele após 40 dias de sofrimento, de jejum, de oração, de suplício. E o início do capítulo 4 vai dizer que ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. O início. Tentado, segundo a minha Bíblia, a versão da minha Bíblia vai dizer assim, em sentido ruim, ele quer dizer testar maliciosamente ou astutamente para pôr à prova os sentimentos ou os julgamentos. Jesus estava lá, tinha acabado de ser batizado, no início do ministério dele na terra, aos 30 anos da sua idade, e ele agora vai até a João Batista para ser batizado, e após ser batizado, ele é impelido pelo Espírito para ir ao deserto para ser tentado. Satanás se aproxima dele após 40 dias e começa a dizer para ele pelo menos 3 coisas que todos nós aqui já conhecemos a história. E Jesus aqui começa a nos ensinar nesse texto, a qual Mateus deixou grifado para nós, para dizer que nós ouvimos algumas vozes na nossa caminhada. Preste atenção nessas vozes, que nós abriremos aqui hoje a sua mente, abriremos em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, a tua visão, abriremos em nome de Jesus a tua mão para ter o poder de levantar e profetizar, e ainda mais, ao final de tudo, ter a coragem de abrir a sua boca e profetizar e mandar ele sair de uma vez por todas da sua casa, da sua vida, dos seus familiares. Eu profetizo que hoje, mais do que nunca, você, assim como eu, vamos ter um entendimento tão superior de tudo que vai estar escrito aqui, que nós vamos entender que agora eu sei por que eu passei por aquilo. Agora eu sei porque eu tive que ouvir aquilo. Agora eu sei porque que cheirava tão ruim lá naquele cômodo. Agora eu sei porque que aquela minha parede continuava a minar água, mesmo depois que foi consertada.
as vozes que eu ouço, segundo o texto sagrado, a primeira voz é aquela que nós ouvimos de vez em quando. A voz do Espírito Santo de Deus nos impelindo a fazer coisas que nós não queremos. A nossa carne não quer. Não adianta. Você já estava passando mal a semana inteira, comeu pouquinha coisa, tomando remédio constantemente, de repente ficou boa, aí agora o Espírito Santo fala assim: minha filha, meu filho, está na hora de eu levar você para um lugar e você vai jejuar. Ah, Senhor! Mas, como eu sei que aqui tem mulheres poderosas, cheias do Espírito Santo, eu sei que vocês foram e ouviram a voz do Senhor seu Deus e ficaram lá 40 dias jejuando, passando fome no deserto, olhando para qualquer canto da onde que vocês olharam e vendo manifestações sobrenaturais, anjos guerreando contra demônios, pessoas sendo libertas. Eu sei que vocês são assim. Por isso eu venho aqui hoje com o maior respeito para dizer que, além da voz do Espírito Santo, veio o diabo, colocou ainda uma voz mansinha para chegar perto de você, para tentar fazer você mudar o seu sentido de entendimento. Ele agiu astutamente tentando provar os seus sentimentos e os seus julgamentos de todas as coisas. Satanás chega para perto da gente, mesmo sem a gente perceber, porque a gente também, se você não sabia, a gente é acostumado a ouvir a voz dele. O tinhoso vem e fala conosco todos os dias. Ele usa a nossa mente, ele usa um parente nosso, ele usa o nosso chefe lá no trabalho, ele abre a boca e a gente consegue dar atenção. A primeira coisa que a voz vai falar é a respeito de que você é pobre, miserável, está passando fome, não tem carro, não consegue ir para Disney, nunca foi que sequer a Cabo Frio. Ah, coitadinha de você, Deus olha para você, mas Deus não consegue fazer contigo as mesmas coisas que faz com as outras. Olha aí o seu calçado, o salto já te tirou, aquela pecinha atrás ali já está no preguinho. Olha aí essa roupa nova que você acabou de comprar, já está descosturando. Ele vai olhar para você, já que você está com fome, ele vai começar a tocar e falar a respeito do seu sustento, que você é tão pobre que não tem nem mais o que comer. Aí ele vai olhar para você e falar: nesse domingo, dia das mães, comendo frango velho que sobrou de ontem. Ah, que é isso? Se você é mesmo filha de Deus, ore agora para que esse frango seja mudado e transformado de um frango novo. Aí começam a vir as intervenções externas, pessoas convidando você para ir para churrasco, onde vai ter muita bebida, e você sabe melhor do que eu que o seu pezinho está um pouquinho lá e um pouquinho cá, e aquele cheiro da cerveja com o cheiro da fumaça, ah, Senhor, vai trazer à memória a você coisas que o seu eu antigo vai querer voltar. O seu eu antigo vai querer ficar baforando e falando: só um golinho, vamos lá, é só um sambinho, um pagodinho com a família, não tem nada a ver. Vozes que eu ouço. Eu ainda consigo ver outra voz falando conosco, a mesma voz falando outra coisa. Já reparou aonde tu mora? Já reparou aonde que as pessoas nunca vão visitar ninguém? Aonde você está. Eu vou levar você para um outro lugar onde você vai ver coisas maravilhosas e você vai perceber que o mundo não é bem assim, que o pastor fala coisas demais, que aquela irmã que vai te orientando, ela está dizendo coisas, é porque ela não vive. Ela escolheu não fazer para ela mais, nem para a família dela. Satanás chega e começa a tratar a respeito da sua segurança. Você não mora bem, você não pode sair de casa, porque o tiro é bala perdida voando para lá e para cá. Daqui a pouco o Bom Dia Rio vai estar noticiando o seu bairro. Não, ir na igreja essa hora aí, que fazer visita lá no morro, que tu tá maluca.
Que isso, não faz isso. Senhor, as irmãs estão indo, o que eu faço? E o diabo vai continuando tentando e falando coisas com você. E depois ele vai chegar para você e ainda vai dizer mais. Vou levar você a um lugar agora onde todos os irmãos vão. No alto do monte Efraim, no alto do monte da congregacional no Santa Cruz. E lá quando todo mundo estiver orando, eu vou levar você um pouquinho mais alto e vou mostrar para você toda a Volta Redonda, toda a Barra Mansa, Barra do Piraí e adjacências. Quando você olhar lá de cima e ver aquilo tudo, eu vou explicar algumas coisas para você que é verdade. A lei da atração. Olha aquilo tudo, está escrito na Bíblia. Aonde você botar a planta dos teus pés, isso eu vou dar para você. E essa voz vai falando conosco e a gente vai começando a distorcer verdades bíblicas que vão agora fazer um sentido diferente de toda a igreja. Mas eu vou afirmar, bater o pé e vou dizer que realmente eu estou certo. Não, pastor, não é bem assim. Está escrito que a prosperidade tem que vir na minha casa e alguma coisa está errada. Eu estou plantando no lugar onde não está chovendo, meu Deus, não dá. E a gente agora começa a entender que a tentação, ela é para a nossa vida, a nossa carreira espiritual, a nossa carreira de fé, de agora, quando nós começamos, até o fim dos nossos dias. Por isso o projeto de vocês é persevera. Coisas vão chegar para mim e para você, vão ser oferecidas e nunca vai ser algo que você não gosta. Sempre vai ser algo que vai trazer à sua memória momentos em que você era muito feliz, ou achava que era muito feliz, e não tem problema se era feliz também não. Mas ela vai estar agora querendo comparar, colocando o lado A com o lado B, comparando com a sua vida hoje, para fazer você esmorecer e dizer a única frase que o Espírito Santo não quer que você diga. O Espírito Santo não vai querer ouvir isso. Era melhor quando eu estava antes, fora da igreja. Quantas vezes eu e você, por causa desses problemas, esses apertos no peito, na nossa cabeça, as vozes clamando no nosso ouvido, porque realmente é verdade, faltam as coisas, eu não tenho todas as coisas. O mundo é capitalista, eu quero comprar, eu quero deter e ter, eu quero passear, eu quero comer. E a gente vem para a igreja e não consegue entender porque eu venho, sento aqui e não consigo sentir nada. A intenção é ser malicioso. Satanás vem e vai dizendo, e as vozes que eu vou ouvindo continua falando comigo, e ela vai continuar só porque o texto não deixou eu perceber um segredo que ele aqui tem. Eu já ouvi pessoas pregarem horas dentro desse texto. Deus me abençoou, me agraciou com inteligência, que eu também consigo ficar horas dentro desse texto. Só que hoje ele falou só assim: relembra elas de que eu as escolhi. Relembra elas de que hoje, se alguém deixou voltar o seu velho eu, elas vão ter que aprender a carregar os seus corpos mortos, porque eu vou estar lá e vou revelar a você um segredo para dizer para elas que quando isso tudo começar e você não entender por que tanta provação, porque eu oro tanto, eu jejuo tanto, eu prego tanto, eu visito tanto, eu dou tanto aos pobres, e o diabo ainda continua assoprando nos meus ouvidos: pastor, eu não consigo entender. Ninguém consegue responder essa pergunta. E o Senhor revela para você hoje que até com o Filho de Deus, até com Jesus o Cristo, o homem Deus, Satanás permaneceu ali e iria continuar gritando no ouvido dele, enquanto ele não fizesse nada a respeito. Às vezes nós ficamos na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, enrolados no meio da lama, no meio da sujeira, tudo porque nós gostamos de adotar demônios e levar eles junto conosco para onde nós estivermos indo.
quando eu olho para esse texto, eu consigo ver que Jesus revela o maior dos segredos para aqueles que estão iniciando a sua carreira. Jesus olha e fala assim: eu fui tentado igual a vocês, eu também fiquei sem comer igual a vocês, a mim também foi oferecido que eu ganhasse de muito dinheiro, fortunas, ouro, prata, bronze, igual a vocês. Para mim também foi oferecido glória, fama, igual a com vocês. Mas o que vocês não entenderam ainda é que eu, quando percebi que Satanás estava falando ao meu ouvido, eu olhei para ele e disse o que escreveu o verso número 11: com isto o deixou o diabo, o Senhor seu Deus, o Senhor Jesus, olhou para as vozes e olhou para ela, levantou a mãozinha dele poderosa e disse: arreda-te daqui, Satanás. Dá para começar a entender? Eu sei que você ora pelo seu filho, eu sei que Deus revela a você segredos do seu marido, eu sei que Deus se manifesta em sonhos para vocês, mas eu também sei que o diabo tem andado rodeando a vocês, porque se isso não for verdade, eu preciso rasgar minha Bíblia quando ela diz que o diabo, vosso adversário, ruge como um leão, procurando a quem possa tragar, e ele fica tentando, e eles gostam de ficar falando uns com os outros e rindo de você. Eu tenho certeza, porque o Espírito Santo está falando comigo, que tem mulheres aqui que ouvem risadas, gargalhadas dentro da sua casa, barulhos que só vocês ouvem, cheiros que só vocês sentem, e chega a arrepiar só porque eu estou falando aqui agora. O Senhor está falando assim: mulheres, eu quero tanto que vocês perseverem. Ah, como eu quero que vocês perseverem, que eu estou dando uma ferramenta para vocês hoje levarem para os seus lares. Lembra no início da ministração, aquelas que não estavam vendo, os olhos se abram. Aquelas que não estavam ouvindo, os ouvidos se abrem. Aquelas que a boca não falava mais, a boca agora vai abrir. E quando você ouvir essas vozes, diga para ele em alto e bom som: sai! Senhor, estava difícil. Senhor, eu não estava aguentando. Senhor, não vai dar. Não, vai dar sim. Ele mandou eu vir aqui hoje só para dizer para você: eu não preciso que eu ensine o texto inteiro. Só ensina para eles que após o Senhor Jesus dizer: retira-te, Satanás, retira-te, Satanás, retira-te, Satanás, sai da vida dela, sai da vida dela, sai, 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 sai. É daqui pro céu. Eu já caminho para o encerramento. Retira-te, Satanás. Sai em nome de Jesus. Mas antes de encerrar, eu preciso fazer um exercício com você. O deserto, em toda a Sagrada Escritura, faz menção a um lugar que não é para você permanecer. Diga assim: deserto não é lugar de moradia. Logo ele é o quê? Passagem. Passagem. É um caminho. Eu preciso passar lá, é o início de tudo. Início, meio e fim. A sua vida não acabou, não. A sua vida não terminou. Tem muito ainda. E fica pensando que você vai morrer cedo. Não vai. Não
vai. Ainda tem muita vida para viver. O Senhor ainda quer usar muito vocês. O Senhor ainda quer que vocês animem outras para perseverar. Se o deserto é um lugar de passagem, eis aqui um caminho, uma passagem, ó. Eu quero que você faça comigo esse ato profético. Se você acha, não é todo mundo não, só se você acha que os seus sonhos foram perdidos, que não tinha mais solução, que não dá mais jeito, seja o problema que for, e você ficava falando com Deus: Deus, até quando? Senhor, tem misericórdia. Irmãos, ora por mim. Está indo no monte, leva o nome do meu filho, leva a carteira de trabalho. Se vocês achavam isso, estava ruim. Hoje vocês vão dizer: sai em nome de Jesus, passando por esse caminho. Vai ter as irmãs que fazem parte do trabalho aqui, e quem elas mais quiserem chamar, vai estar aqui no corredor e vai estar tocando em vocês e abençoando vocês, e vai estar dizendo uma oração rápida, uma frase: Senhor, abençoa elas em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus, sai, para a sua vida continuar. Mas aí você só pode fazer isso se você acreditar. Eu acredito, eu preciso disso. Pastor, o senhor veio aqui hoje para falar comigo, então é você. O ministério de louvor vai vir mais uma vez e vai cantar. E você que acha que precisa dessa oração forte, já vou dizer: oração forte. Eu estou aqui hoje pagando um preço. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, assim como você, mas Deus preparou para nós estarmos aqui. Se é você essa pessoa, você tem que ir para lá, ó, ir lá atrás e vir caminhando já em oração. Já tem que vir já em oração. E se Deus tomar você, se o Espírito Santo tomar você, se os anjos começarem a fazer você rodar, não se acanhe. Deixe o Senhor trabalhar para você. Deixa o Senhor trabalhar contigo. E eu agora vou ungir esse lugar. Meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, essa água está aqui nesse púlpito já tem algum tempo. Já recebeu mais de 10 orações. Já recebeu a fé de todo mundo. E eu agora, em nome de Jesus, aonde era deserto, eu vou plantando água. Eu vou plantando água, porque aqui agora vai nascer. Vai nascer, vai ficar verde. Esse lugar seco, cheio de areia, vai agora virar um pasto verdejante, aonde o anjo do Senhor, meu Deus, agora já está posicionado lá na frente. Cadê você? Se tem alguém, eu estou esperando. É só ir lá. Para lá no pastor Fábio. Pastor Fábio, fica de pé. Pastora Cristiane, por favor, vai abençoando elas aí. Vai abençoando elas aí. Só se você crer, não vai rindo. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.